é muito comum o equívoco de se pensar que as esferas civil e criminal são completamente independentes. Aquela regra que se apresenta lá nos bancos acadêmicos, a responsabilidade civil é independente da criminal. Na verdade, esta regra da independência entre as esferas civil e criminal é uma exceção, porque são muito maiores os casos de interdependência entre o civil e o crime do que os casos de independência entre o civil e o crime. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a questão da sentença condenatória. Sentença penal condenatória transitada em julgado. Isto vincula de alguma forma o juízo civil? Sim. Existe total dependência entre a sentença penal condenatória transitada em julgado e a obrigação de indenizar. É correto dizer assim, que o indivíduo condenado na esfera penal por decisão transitada em julgado está também automática e irremediavelmente condenado na esfera civil a indenizar, desde que haja, por óbvio, um dano passível de indenização. Pessoal, isso está em vários dispositivos de várias leis. Vejam bem o artigo 515 do CPC. O que fala o 515 do CPC? Ele trata, está aqui, como título executivo judicial, cujo cumprimento se dar-se-á de acordo com as regras do CPC, a sentença penal condenatória transitada em julgado. Portanto, pessoal, a sentença condenatória penal transitada é um título executivo. Basta pegar a sentença, quantificar o dano e buscar o cumprimento judicial dela. Por quê? Porque toda a condenação criminal vincula o civil. E não é só, olhe o artigo 91 do Código Penal, lá o que diz, na tela, por favor, olha só, são efeitos da condenação 91, ele traz os efeitos automáticos, os efeitos obrigatórios de uma condenação penal transitada em julgado. E o 91 do Código Penal refere que são efeitos da condenação, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E o 63 do CBP, transitada em julgado a sentença condenatória, pode ser executada no cível para efeitos de reparação pelo ofendido, seu representante ou herdeiros. Então, temos 3 dispositivos aí em diplomas distintos, estabelecendo a total vinculação entre a sentença penal condenatória transitada em julgado e a esfera civil. O 91, inciso 1 do Código Penal, ao tratar do efeito obrigatório e automático da condenação, de tornar certa a obrigação de indenizar. O artigo 515, inciso 6, se não me engano, do CPC, tratando a sentença penal condenatória transitada em julgado como um título executivo judicial. E o 63 do CBP, possibilitando a execução, leia-se cumprimento, não é? Da sentença penal condenatória para buscar o ressarcimento do cível. Então, vocês podem ter em mente assim, condenado no crime, existe automaticamente reconhecido o direito a buscar no cível a indenização, desde que haja um dano indenizável. Havia uma discussão se as condenações proferidas pelo tribunal do júri possibilitam o mesmo efeito, já que são condenações atécnicas, não é? Condenações realizadas por juízes leigos. Então havia esse questionamento. Hoje em dia prevalece o entendimento, e não é de agora, no sentido de que a lei não diferencia quem é que condenou, se foi juiz singular, se foi juiz leigo, os jurados. Havendo decisão condenatória transitada em julgado, isto vale como título executivo. Basta a vítima, seu representante legal ou os herdeiros pegar uma certidão criminal de que transitou em julgado a condenação pelo fato tal no dia tal, entrar no cível com um pedido de liquidação,
Era a liquidação por artigos do CPC anterior, agora é liquidação pelo procedimento comum no CPC atual. Encontrar o dano, quantificar o dano e buscar o cumprimento da sentença e a reparação daquele dano depois na esfera civil. Condenado no crime, liquida o cível, depois busca o cumprimento daquela sentença condenatória, já com o quanto estabelecido na esfera civil também. Está ok? Então, sentença condenatória, total vinculação com o cível. E a sentença absolutória? Para a sentença absolutória, temos aquela regrinha do artigo 935 do Código Civil, que na primeira parte diz assim, olha lá, a responsabilidade civil é independente da criminal. Então, para a sentença absolutória, só para ela, a regra efetivamente é a independência entre as esferas civil e criminal. Mas mesmo no caso de absolvição, existem algumas situações que impedem a ação de indenização civil. Existem situações de decisão absolutória penal transitada em julgado que impedem o ajuizamento de uma ação civil buscando reparação do dano, ou seja, situações onde não existe esta independência entre as esferas civil e penal apregoada no artigo 935, primeira parte. Que situações são estas? Primeira, está no próprio artigo 935, na segunda parte. O que diz o 935 na segunda parte? Diz ali, ó, na tela. A primeira parte, como vimos anteriormente, diz o quê? Diz lá que a responsabilidade civil é independente da criminal. E a segunda parte diz o quê? Não se podendo mais questionar sobre a existência do fato ou quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Pessoal, isto quer dizer o quê? Que se a regra é a independência entre a sentença absolutória penal transitada em julgado e a esfera civil, caso a absolvição tenha ocorrido por estes dois fundamentos colocados lá no artigo 935, segunda parte do Código Civil, quais sejam: estar comprovada a inexistência do fato, ou estar comprovado que o indivíduo não foi o autor nem partícipe daquele fato, esta absolvição que decidir estas questões na esfera penal, o fato não aconteceu, o indivíduo não foi o autor. Isto faz coisa julgada na esfera civil. Lá no artigo 386 do CPP, tem os fundamentos possíveis da sentença absolutória, não é? Da decisão absolutória. No 386, inciso 1, diz que o juiz absolverá o réu se estiver comprovada a inexistência do fato. Se o juiz criminal absolve por este motivo, a vítima não tem como, posteriormente, entrar com ação civil buscando a indenização pelo dano causado. Por quê? Porque no juízo criminal ficou decidido que o fato não aconteceu. 386, inciso 1. Agora, se o juiz absolve pelo 386, inciso 2, absolve o réu por não estar comprovada a existência do fato. Neste caso, não está decidido no crime o aspecto relacionado à existência do fato. Neste caso, é possível a ação civil. Por quê? Porque não ficou comprovada no crime a existência do fato, nada impedindo, porém, que no cível seja feita essa comprovação. A mesma coisa no artigo 386, inciso 4, refere lá que o juiz absolverá o réu quando estiver comprovado que ele não foi o autor da infração penal. Agora, se o fundamento for o outro do dispositivo, no não haver prova de que o indivíduo concorreu para infração penal, como é que fica? São coisas diferentes. Absolver o réu no crime, dizendo o juiz que está comprovado que o réu não concorreu, é uma questão decidida no crime.
Não pode a vítima tentar nocivo buscar indenização. Agora, se o motivo da absolvição for não está comprovado que o réu foi autor e o juiz absolveu no crime, em razão dessa dúvida, nada impede que a vítima busque indenização na esfera civil. Então, a primeira situação, as primeiras situações onde há dependência entre a absolutória criminal e a esfera civil, são estas duas que eu falei a vocês. A absolvição por estar comprovado que o fato não aconteceu e a absolvição por estar comprovado que o réu não foi o autor do crime. Estas duas absolvições impedem o manejo de ação civil da indenização, porque o artigo 935, na segunda parte, refere, não se podendo mais na tela, questionar sobre a existência do fato ou quem foi o seu autor, quando isto estiver decidido no juízo criminal, então não pode mais ser questionado no juízo civil. Pessoal, comigo aqui. Mas tem uma outra situação também, e essa extremamente perigosa, de absolvição criminal que faz coisa julgada nocível. São as situações do artigo 65 do CPP. O que fala o artigo 65 do CPP. Olhem lá, pessoal, na tela, por favor. Faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, ou que corresponde à causa de absolvição prevista no artigo 386, inciso 6, primeira parte do CPP. Então, em regra, se o indivíduo é absolvido no crime por ter agido em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, isso impede o manejo de ação civil pela vítima lá na esfera própria. Por que eu digo que isso é altamente perigoso e muito cobrado, inclusive em provas objetivas, em termos de armadilha aos concurseiros? Pessoal, porque o artigo refere, que o estado de necessidade, caso leve a uma absolvição criminal, faz coisa julgada nocível, só que é preciso fazer um cotejo desta regra do artigo 65 do CPP, com o que está previsto lá nos artigos 929 e 930 do CPC. A partir deste cotejo, nós inferimos que é preciso diferenciar dois tipos de estado de necessidade. O estado de necessidade defensivo do estado de necessidade agressivo. O estado de necessidade defensivo é aquele em que, para afastar uma situação de perigo, eu causo um dano ao próprio causador da situação de perigo. Para evitar uma inundação, eu cometo um crime ambiental, eu desvio um riacho que vem a inundar as terras daquele fazendeiro que foi o responsável por um represamento que ia causar a inundação. Os danos causados àquele fazendeiro, ele não poderá cobrar de mim. Por quê? Porque eu causei um dano, eu cometi um crime ambiental, desviando o curso de um riacho, colocando nas terras dele, exatamente porque ele, fazendo uma represa rio acima, foi o causador daquele dano que ia acabar provocando a inundação. Então, pessoal, isso é o estado de necessidade defensivo. Se eu fui absolvido daquele crime ambiental, porque eu desviei o curso do riacho, fui absolvido daquele crime ambiental, porque eu agi em estado de necessidade ao desviar o curso do riacho, o dono da terra inundada, ele não vai poder entrar com ação civil contra mim, pedindo indenização. Por quê? Porque esta sentença absolutória criminal, que reconheceu o estado de necessidade defensivo, ela fez coisa julgada nocível. Então, impede o manejo posterior de ação civil contra mim pelo causador do dano que motivou o desvio do riacho. Agora,
vamos verificar o estado de necessidade agressivo, aquele onde, para afastar uma situação de perigo, eu causo um dano a um terceiro que não foi o causador da situação de perigo. Por exemplo, para fugir de uma situação de perigo, de um ataque de um animal, por exemplo, eu ingresso na casa de alguém, arrombo a porta para fugir do ataque de um pitbull que está em vias de me trucidar. Eu causei um dano ao dono da casa, que não foi o causador do perigo. O causador do perigo foi o dono do animal, que não zelou propriamente pela sua guarda e acabou dando margem àquele ataque do qual, para me defender, eu tive que causar um dano a um patrimônio de outra pessoa. Neste caso, eu sou absolvido pelo crime de dano, já que eu agi em estado de necessidade agressivo. Neste caso, o terceiro, este que teve a casa arrombada por mim, que assim procedi para fugir do animal que ia me atacar. O terceiro, ele pode entrar com ação civil contra mim, buscando a reparação dos danos causados a seu patrimônio. E eu, então, vou buscar o regresso diante do dono do animal, que não cuidou bem, não manteve a guarda correta do animal e levou ele, então, a me atacar. Está ok? Então, se pode afirmar o seguinte, que o estado de necessidade que faz coisa julgada nocível é o estado de necessidade defensivo. Aquele onde eu causei um dano ao causador da situação de perigo. Ele não tem ação civil contra mim. Mas no caso do estado de necessidade agressivo, neste caso, onde eu agredi, eu sacrifiquei bem jurídico de terceiro, o terceiro tem ação civil contra mim e eu, então, que vou buscar o regresso diante daquela pessoa que foi o responsável pelo perigo causado à minha pessoa. Está ok? Então, isso quanto ao estado de necessidade, nem sempre faz coisa julgada nocível. Cuidado, então, com essa afirmação do artigo 65. Outra situação a cuidar. O artigo 65 fala também na legítima defesa. Refere que a absolvição criminal pela legítima defesa impede a ação civil de indenização. Mas o Código Civil, lá no artigo 930, parágrafo único, tem uma situação peculiar, que é o erro na execução da conduta em legítima defesa. Eu estou em vias de ser agredido, eu me defendo então, eu vou ser, alguém está me apontando uma arma, ou está com uma faca prestes a me atacar, e eu, para me defender, dou um tiro nesta pessoa que quase morre, fica meses no hospital internado, eu acabo absolvido, ele não morre, ele não tem ação civil contra mim, afinal, eu acertei o tiro nele porque ele ia me atacar e foi absolvido pela legítima defesa em relação à conduta dele. Agora, vamos imaginar que esse tiro que eu dei nessa pessoa tenha alcançado, atingido um transeunte por erro na execução. Eu fui absolvido, porque afinal eu só dei aquele tiro para me defender do A, mas acabei acertando o B. Neste caso, sou absolvido pela legítima defesa, mas o B tem ação civil contra mim. Eu, então, que vou buscar o regresso no A, que foi o que motivou aquela minha reação, e acabei atingindo um inocente, que foi o B. Então, cuidado com a legítima defesa. O erro na execução, na legítima defesa, ele não afasta a obrigação de indenizar do terceiro, que não estava envolvido naquela relação e que acabou sendo atingido pelo meu agir em legítima defesa. Uma outra situação que eu quero alertar vocês a terem cuidado, a legítima defesa putativa. A absolvição pela legítima defesa putativa, ela faz coisa julgada nocível? Não. Em regra, não faz. A maioria diz que não faz. Por quê?
porque a legítima defesa, aliás, não só a legítima defesa, a discriminante putativa, seja ela qual for, a legítima defesa, o estado de necessidade, as outras duas, seja qual for, a discriminante putativa não afasta a ilicitude, não é uma excludente de ilicitude, ela isenta de pena, mas não é uma excludente de ilicitude, ok? Portanto, a legítima defesa putativa, eu achei, por um erro plenamente justificável pelas circunstâncias, que seria atacado, mas não seria. Fui absolvido pela legítima defesa putativa naquele tiro que eu dei. Eu não estou afastado, não está afastada a obrigação de indenizar. Em tese, aquela vítima ou seus parentes têm sim ação contra mim para buscar a reparação do dano causado, porque eu não agi amparado por uma excludente de ilicitude, e sim por uma discriminante putativa. Mas qual o cuidado? Há uma teoria, a partir de um entendimento de Humberto Teodoro Júnior, do processo civil, que entende o seguinte, que se aquela suposição, se aquele erro que me levou a supor que seria agredido. Se aquele erro era um erro justificável realmente, não foi um erro decorrente de uma negligência minha, qualquer um cairia naquele erro. Neste caso, a legítima defesa, a discriminante putativa, seja ela qual for, equivale a uma excludente real da ilicitude e não poderia ser cobrada, então, indenização, porque eu agi em legítima defesa putativa, mas qualquer um incidiria naquele mesmo erro. Agora, se eu até fui absolvido pela legítima defesa putativa, mas foi um erro, agi por erro, mas um erro questionável, onde talvez tivesse eu a devida atenção, não teria incidido neste erro. Neste caso, então, realmente, a absolvição pela legítima defesa putativa ou outra discriminante putativa qualquer não faria coisa julgada nocível. Enfim, o que defende Humberto Teodoro Júnior é que se o erro que motivou a minha reação, o meu atuar putativo, é um erro resultante de negligência, tivesse eu sido mais atento, não teria suposto que ia ser agredido, não teria dado aquele tiro, por exemplo, no caso de um crime contra a vida. Neste caso, diz Humberto Teodoro Júnior, como houve negligência, realmente a absolvição criminal pelo estado putativo não afasta a obrigação de indenizar. Mas se fosse um erro, houve um erro, eu supus que ia ser agredido por um erro, mas eu não fui negligente. Qualquer pessoa, o chamado homem médio, incidiria no mesmo erro. Nesse caso, a discriminante putativa equivaleria a uma excludente de ilicitude, as reais, e, portanto, faria coisa julgada na esfera civil, impedindo a obrigação de indenizar. Mas é um entendimento doutrinário, em termos de maioria, se diz que a absolvição pela discriminante putativa, independentemente de eu ter sido negligente ou não negligente naquele erro que motivou a reação, a maioria diz que esta absolvição não faz coisa julgada nocível, já que não se enquadra nas hipóteses do artigo 65 do CPP, ok? Pessoal, se vocês estão gostando dessas minhas aulas, esses meus vídeos curtos, mas nem tão curtos assim, é que a matéria é longa, eu acabo falando muito, mas podem ter certeza que se muito é pouco perto da amplitude dos temas. Se vocês estiverem gostando, mande comentários, sugestões de tema para que possamos trocar aqui ideias a respeito.